O Partido dos Trabalhadores apresentou nesta quarta-feira um pedido para arquivar o chamado projeto de lei da anistia. Repórter Marília Ribeiro, aqui conosco no Jornal Jovem Pan mais uma vez. Quais os argumentos do PT, Marília, para a justificativa sobre esse possível arquivamento, dependendo do que vai acontecer? Marília. Pois é, né, Tiago? Esse é mais um requerimento pedindo o arquivamento do projeto de lei que pretende dar anistia aos investigados dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 aqui em Brasília. Na semana passada, Tiago, os parlamentares do PSOL também entraram com esse requerimento, né? E hoje foi a vez do Partido dos Trabalhadores, o PT, que é partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quem apresentou esse requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, e também o líder do partido lá na Câmara dos Deputados, Odair Cunha, né? Em nota, o PT avaliou que manter a tramitação do projeto é inoportuno e inconveniente para a democracia e paz nacional. Os parlamentares, eles acabaram usando como justificativa para poder pedir esse arquivamento foram as explosões que aconteceram na semana passada lá na esplanada dos ministérios, né, na Praça dos Três Poderes, e também a operação da Polícia Federal que mirou um grupo de militares e também um policial federal que são suspeitos de planejarem o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em 2022. Então agora a gente precisa aguardar o que Arthur Lira vai fazer. Até o momento ele não se manifestou, viu, Tiago? Agora falando só um pouquinho em relação a esse projeto de lei da anistia, ele estava tramitando dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, porém Arthur Lira pediu que ele passasse, né, colocou que ele pudesse passar por uma comissão especial antes de ser levado à votação. Isso foi no mês de outubro. Mas até hoje nós não tivemos, né, a indicação de quais membros, quais pessoas, quais parlamentares vão fazer parte dessa comissão. Os líderes partidários dizem que precisam apenas de um aval do presidente Arthur Lira para poder fazer essas indicações. Dentro do Congresso Nacional, Tiago, nós temos parlamentares que querem a aprovação desse PL da anistia e também a gente vê parlamentares lutando para que esse projeto seja arquivado. É necessário a gente continuar acompanhando e ver o que vai acontecer. Até o momento, o presidente Arthur Lira ainda não se manifestou sobre o arquivamento ou sobre o avançar desse projeto. Tiago. Se é que até o fim do ano alguma decisão sobre isso será tomada, a Marília Ribeiro continua acompanhando até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, Cristiano Vilela, Dora, essa discussão no Congresso Nacional, claro, que tem os partidos como o próprio PT que pede o arquivamento, mas é saber se isso vai continuar tramitando depois também dessa operação dessa semana da Polícia Federal, se isso enfraquece cada vez mais essa discussão. Olha só, já tem um caminho, sim. A expressão que define a situação é banho-maria, tá? O presidente da Câmara não vai arquivar e também não vai dar prosseguimento aos trabalhos na comissão especial. Vai deixar os dois na prateleira. Aí você me pergunta, pode me perguntar, isso mudou? Ele tinha essa intenção desde o começo? Não. Ele até tinha uma disposição em permitir que a comissão especial, em dar um aval, permitir é muito forte, dar um aval para a comissão especial que prosseguisse os seus trabalhos, mas examinando a coisa de uma maneira mais amena, não uma anistia ampla, geral e restrita para todos, mas sim no sentido de amenizar um pouco, de descobrir ali, não sei qual seria o instrumento, para amenizar a situação daqueles que cometeram crimes menos graves. Mas depois do que aconteceu na Praça dos Três Poderes, da descoberta desse plano pela Polícia Federal, o Arthur Lira decidiu não atender nem um lado nem o outro, porque na visão dele, qualquer uma das duas atitudes, prosseguimento de um lado, arquivamento de outro, provocaria uma reação forte no sentido contrário, o que levaria um ambiente de polarização para dentro da Câmara, que é tudo que o Arthur Lira não quer nesse final de mandato, em que precisa
acabar a reforma tributária, aprovar o orçamento da União e ele entregar, num ambiente de relativa pacificação, o cargo para o sucessor dele, Hugo Mota, ao que tudo indica, que também não se pronunciará sobre esse assunto anistia. Vilela, como a Dora disse, isso vai ficar em banho-maria, talvez esperando uma outra oportunidade política depois da sucessão do comando, no caso da Câmara, né, para saber o que efetivamente vai acontecer. Mas, por enquanto, pelo menos nesse fim de ano, acho que isso não sai nada, não tem discussão sobre isso. Exatamente, a Dora deu todo o enredo aí que vai ser seguido com relação a esse tema e convenhamos, né? Não caberia, não seria inteligente por parte do presidente da Câmara, nesse momento, acolher um pedido do Partido dos Trabalhadores por conta de um eventual arquivamento. Isso geraria realmente uma celeuma muito grande e não há o interesse político, não há justificativa de que num momento como esse, onde ele está conseguindo o mais difícil, que é unir gregos e troianos em torno de um projeto único para presidente da Câmara, vir com uma medida dessa e que não vai trazer elemento nenhum, não vai trazer fato grandioso nenhum. Então, nesse sentido, vale mais a pena deixar como está, em banho-maria, deixa a coisa caminhar. O ano que vem, o presidente Hugo Mota vê o que faz dessa história. E dá tempo de uma grande votação, um grande debate no Congresso nesse ano, porque são muitas as questões, a própria reforma tributária e todas essas questões em relação ao corte de gasto do governo, o próprio orçamento, a LDO que nem foi aprovada. Mas tem tempo para tudo isso, Dora? Olha, vai ter que ter, que é aquela coisa que a gente sempre fala, quando eles querem, fazem acontecer, tá certo? E tem aí já um acordo na questão das emendas para que o presidente sancione, para que isso destrave o orçamento, porque precisa votar LDO, precisa votar o pacote de gastos, esse aí é que eu não sei se dá tempo de fazer, porque vai suscitar muita celeuma. Agora, a LDO, o orçamento e a reforma tributária, eles têm que ser feitos. E nós estamos o quê? Dia 20, né? A um mês do final do ano legislativo, né? Então, um mês, olha, para quem aprova as coisas, às vezes, em 10 segundos, dá muito tempo para fazer.